Sejam bem-vindos a mais um programa com os principais temas do direito. E o tema de hoje é a Previdência Social. Previdência essa que só no ano de 2016 está previsto um rombo acima de 120 bilhões de reais. E para conhecermos um pouco mais sobre o tema, eu converso com o advogado Rodrigo Malagueta Checoli, especialista em direito previdenciário. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Marcelo, por me convidar. Agradeço a todos e cumprimento também os nossos amigos que vão nos acompanhar aí através do vídeo. Rodrigo, inicialmente, o que é a Previdência? Porque muitos dizem, o INSS, enfim, o INSS, o meu benefício, eu sou segurado, não sou segurado. Vamos, para começar esse nosso papo, o que é a Previdência Social? A Previdência Social, Marcelo, eu costumo dizer para todos que me procuram no escritório que nada mais é do que uma grande poupança, né? Todo mês você contribui para você poder ter uma retribuição no final, lá na sua velhice. Então é um sistema de capitalização, né, que você paga mensalmente para poder usufruir de um pouquinho de conforto no final da sua vida. E quem financia esse sistema, Rodrigo? Ela é financiada? Enfim, como é que funciona esse mecanismo de Então, financiamento? O financiamento é pelo desconto em folha do empregado, né? O empregado ele contribui com uma cota à parte de 9%. E o resto é patronal. A empresa é que cobre. O grande X da questão é que o governo ele é só o gestor do dinheiro, né? Mas quem financia essa situação toda é o trabalhador e a empresa. Correto. E qual é a principal dificuldade da Previdência? Porque, mais uma vez, a Previdência está em xeque, ela é pauta no nosso cotidiano, das notícias, que está em crise, precisa reformar. O governo Temer agora vem com uma proposta de reforma, mais uma reforma da Previdência, não é? Quais são os principais problemas desse monstro chamado Previdência que nós temos? Penso que é a fraude. Uma das coisas mais dificultosas que o INSS tenta coibir é a fraude, né? Por quê? Porque isso causa um grande impacto financeiro, né, uma saída muito grande de dinheiro sem retorno. Uma outra situação que eu também colocaria, que eu pontuaria como dificuldade, é a falta, né, de melhoria nas condições de trabalho. Por quê? Porque quanto menos você investe nas condições de melhoria, mais a pessoa fica doente, mais auxílio-doença ela vai ter, mais gasto a Previdência vai ter. Então eu acho que a fraude, né, e a falta de investimento das empresas, e aí não do governo, mas sim das empresas, no sentido de dar uma condição melhor de trabalho para os seus empregados. Então, isso eu acho que diminuiria muito o impacto de saída de dinheiro dos cofres públicos. Penso eu. Entendi. E essa questão da reforma, que eles precisam reformar, esse déficit absurdo, quais são os principais pontos? Então, Marcelo, eu penso que déficit, eu discordo, né? Se a gente for pegar aí, historicamente, o INSS é uma entidade que entra muito dinheiro. Porque, vamos fazer uma comparação aí, eu não vou falar nome de empresa, né? Mas se nós pegássemos aí uma multinacional ou até uma grande empresa brasileira que contribui, né, com o INSS, a retirada de capital dessa empresa para o cofre público, ela é muito alta. E do mesmo jeito que sai gente aposentada, todo dia entra gente no mercado de trabalho. Então a rotatividade ela é muito grande. Então eu acho que déficit não tem. Eu acho que o problema crucial do INSS, e aí eu vou ser repetitivo, é a fraude. Porque a gente vê direto nos noticiários, né, nos telejornais, o quê? A Previdência foi fraudada por servidores, por médicos peritos, por laranjas. Então, se a gente conseguir, o governo conseguir minar essa fraude, eu acho que uma grande quantia desse dinheiro que escoa pelo ralo, ela acaba permanecendo dentro dos cofres públicos e aí a gente não tem que falar muito em déficit.
Eu acho que déficit não existe, na minha opinião. E a título de benefícios, hoje esse sistema de previdência, quais são os benefícios que ele... Porque muito se visualiza a questão da aposentadoria, né? Previdência, o segurado já tem essa contrapartida diretamente, esse gatilho mental, né? Eu contribuo para a minha aposentadoria. Mas o regime de previdência ele é muito mais amplo. Ele é muito mais amplo, né? Quais são os outros benefícios que estão inseridos nesse Olha, sistema? é assim, talvez eu não lembre de todos, mas eu vou falar os principais. Nós temos as aposentadorias, né, que é por idade, por tempo de contribuição, a aposentadoria especial e a aposentadoria por invalidez. Nós temos o auxílio-doença por acidente do trabalho, nós temos a pensão por morte, o salário maternidade, o auxílio reclusão e o LOAS. O LOAS é o benefício assistencial que o governo paga para o idoso e para a pessoa portadora de necessidades especiais, no valor de um salário mínimo, né, desde que se enquadre também dentro daquelas situações previstas em lei. Dentre esses benefícios, tem alguns que têm um impacto maior nos cofres da Previdência em relação a outros? Como se dá essa relação entre os benefícios? Apesar que não é um sistema que, por óbvio, não foi feito para dar lucro, né? A Previdência não muito se fala em reforma. Ela será superavitária com as reformas? Ela vai ter superávit ao final do ano? Não é essa a intenção, né? Não. Agora, dentre os benefícios, quais aqueles que são mais importantes para a população, por assim dizer, e, ao mesmo tempo, aqueles que têm um impacto maior nos cofres da Previdência, que é objeto até das reformas estruturais aí que o governo vem pensando? Eu entendo, Marcelo, que impacto todos eles causam, independente da nomenclatura que ele o leve, né? Agora, assim, eu acho que a maior dificuldade é o LOAS, na minha opinião. Por quê? Porque ele é um benefício que muitas vezes, e isso é comprovado, você pode pegar noticiários e tudo mais, tá? Ele é o benefício mais fraudulento que tem, né? Porque basta uma simples declaração e você consegue esse benefício, né? De pobreza, por exemplo, e você consegue esse benefício. E depois o INSS investiga isso, né? A grande verdade é que muitas pessoas nem imaginam que o INSS tem algumas pessoas que vão a campo buscar certas informações. E aí a pessoa está recebendo, de repente chega uma carta na sua casa a favor de comparecer na agência. Ou seja, o problema talvez é mais um problema de gestão da Previdência, né? Ou de falta de gestão, ou de má gestão, no sentido de criar uma rotina para que não aconteça esse tipo de desvio, de fraude, que vem a onerar, né? Então, eu não vou dizer para você que é um sistema de má gestão, mas eu vou dizer que eu acho que os bancos de dados deveriam ser muito mais interligados do que eles são. Porque, assim, o LOAS, né, que é o benefício assistencial ao idoso e ao portador de deficiência física, quando a gente fala em idoso, que é o ponto fulcral aí de muita fraude, né? A gente tem o quê? Uma simples declaração que ele não tem renda. Então, se a gente tiver aqui uma comprovação de renda que o banco emita e a Receita Federal passe isso para o INSS através de sigilo, como determina a lei, eu acho que a gente cortaria também essa possibilidade de fraudar mais ainda o INSS. Seria uma proteção a esse ralo, a essa situação que acaba onerando ainda mais o cofre da própria Previdência. Sem dúvida nenhuma. E, Rodrigo, a questão do direito adquirido, porque toda vez que nós temos uma reforma previdenciária, vem aquela preocupação do segurado, mas e como fica a questão da aposentadoria por idade? Vai aumentar a idade, eu vou ter que trabalhar mais tempo para conseguir me aposentar, isso é justo, eu já estou há 10, há 20 anos no sistema, enfim, como fica a questão do direito adquirido para aqueles que hoje já são segurados da Previdência Social? Pensando nessas reformas aí que estão no Congresso Nacional, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em direito adquirido, porque, assim, direito adquirido no direito previdenciário é aquele que está na eminência de ocorrer, né? Eu vou me usar como exemplo.
Eu estou na iminência de me aposentar? Não, não estou na iminência de aposentar. Eu tenho direito adquirido? Não, não tenho direito adquirido, né? Agora, se eu tivesse uma idade de 64 anos, né? Porque hoje o homem se aposenta com 65 anos, né? Se eu tivesse numa idade de 64 anos e entrasse uma nova regra, aí sim a gente vai falar em direito adquirido. Por quê? Porque aí há uma pequena transição. E essa pequena transição é que a gente tem que tomar muito cuidado e pontuar ela como direito adquirido no ramo previdenciário. Hoje, para eu me aposentar, Rodrigo, me aposentar, eu acho que eu tenho pelo menos aí mais uns 20 anos ainda pela frente, pela nova regra que temos hoje vigente no país, que é a regra 85-95 progressiva, né? Aonde a gente vai ter que somar um determinado ponto para poder alcançar a tão sonhada aposentadoria. Nessa sistemática de hoje, as pessoas que estavam na iminência de se aposentar, está sendo criada uma regra de transição. Uma regra de transição. Entendi. Uma regra de transição, aonde elas vão ser absorvidas por esse novo sistema, né? Agora, não adianta eu falar que um jovem de 18 anos, que a lei vai mudar daqui 2, 3 meses, a gente não sabe quando isso virá ainda através do Congresso e do presidente em exercício, a gente não sabe quando virá. Não adianta eu dizer para você que ele vai enfrentar essa regra de transição. Não, ele não vai, ele vai se encaixar na nova regra. Correto. Está entendido. A questão previdenciária no Brasil talvez tenha, não sei se pela tua experiência, como você enxerga essa situação, tem um lado cultural que é o seguinte, a pessoa se aposenta e ela continua a trabalhar, porque ela precisa da renda. Talvez o benefício a ser pago no futuro, não sei se ele consegue manter o padrão, na verdade, quando a pessoa ainda está na ativa. Então, muitos procuram se aposentar o quanto antes e continuam a trabalhar. Me parece que o princípio da coisa seria o contrário. Você vai se aposentar quando você não tem mais capacidade laborativa, você não pode mais trabalhar. Mas hoje no Brasil existe essa situação dúbia, não existe? Que, na verdade, a pessoa busca aposentadoria, mas ela ainda tem força, capacidade para o trabalho. E não que ela seja uma pessoa gananciosa, mas ela precisa, na verdade, do trabalho como complemento de renda, porque o benefício, muitas vezes, ele é um pouco aquém daquele benefício para manter as despesas do dia a dia. O que você acha sobre esse Eu concordo com o que você disse, Marcelo. Assim, a gente só tem que tomar um cuidado. Na realidade, não é o salário que é complemento da aposentadoria, né? No meu ponto de vista, é o contrário. A aposentadoria passa a ser complemento do salário, né? Porque o salário eu já tenho, né? E eu vou complementar a minha renda com esse plus que a gente chama de aposentadoria, né? Então, aí eu vou poder ter uma renda a mais para poder suprir aquela minha necessidade. A gente sabe que no Brasil, historicamente, né, as pessoas de classe menos favorecida, elas não têm condições de estar parando de trabalhar para viver só da sua aposentadoria. A inflação, o aumento exagerado da alimentação, que a gente assiste isso dioturnamente, faz com que o aposentado tenha que permanecer trabalhando, né, por uma questão ideológica de sobrevivência, porque às vezes você não vai ter como fazer isso se você sair do seu patamar de trabalho, né? É uma situação complicada. Muito. Rodrigo, eu vou pedir licença a você. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. Olá, meus caros amigos, internautas e telespectadores. Dia 1º de setembro, estreia da BCC TV, um canal cheio de notícias, novidades, entretenimento e tudo mais que você precisa para estar informado. Quer um conselho? Não perca e depois não diga que não foi avisado. Visite o nosso site bcctelevision.com. Até lá! Oi, pessoal!
Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Ralph Peter, que tenho o prazer de apresentar toda quarta-feira às 19 horas o programa Livros em Revista aqui na bcctelevision.com. Uma empresa que nasceu para levar até vocês todos muito lazer, bastante cultura e principalmente bastante bem-estar. Então não se esqueçam, eu conto com vocês. Toda quarta-feira, 19 horas, programa Livros em Revista e a emissora BCC Television. Até já. Pessoal, aqui é Emerson Dias do Inédito Viável. Toda quinta-feira, às 19 horas, aqui na BCC Television, o seu talk show sobre vida, carreira e negócios. Não inventa desculpa, hein? Toda quinta-feira, às 19 você já tem o que assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar. Sempre conteúdo relevante, feito especialmente para você. Voltamos com o tema Previdência Social com o advogado Rodrigo Malagueta Checoli. Encaminhe suas dúvidas para dentro do nosso site, temos lá o endereço de mensagem bcctelevision.com, que a nossa assessoria encaminhará as perguntas e as dúvidas para a assessoria do Dr. Rodrigo. Segurado da Previdência Social, ele é facultativo, ele é obrigatório? Qual é essa relação do cidadão com a Previdência, Rodrigo? Então, Marcelo, na realidade, assim, nós temos as duas situações, né? Nós temos a situação do segurado facultativo e nós temos a condição do segurado obrigatório. Quando a gente fala em segurado obrigatório, é aquele que trabalha formalmente no mercado de trabalho, que tem o seu registro na carteira de trabalho, no Ministério do Trabalho. João trabalha na empresa X, faz tal coisa, na data de admissão tal. A empresa automaticamente informa o INSS. Esse é o segurado obrigatório. O segurado facultativo é aquele que trabalha na informalidade, né? Como nós, advogados, às vezes, nós somos autônomos. Então nós pagamos o carnezinho na forma facultativa ou na forma de autônomo. Então, assim, essa é a relação. Em regra, todos nós que desenvolvemos atividade laborativa temos, em regra, que contribuir com o INSS. Tá? Seja na forma obrigatória, seja na forma facultativa. Ou seja, todo aquele que ofere renda, porque hoje nós temos aí os empregos advindos da internet, das novas tecnologias, tem renda, tem essa obrigatoriedade da contribuição, não é? Em tese, sim. Em tese, sim. A gente percebe, muitas vezes, que isso não ocorre. Eu vou me permitir te dar um exemplo. Ontem eu estava atendendo um rapaz no escritório e ele é consultor de uma empresa de telefonia, tá? E ele estava numa moto. Um carro veio e o atropelou. Ele não tem registro, quebrou a mão, quebrou este osso e este dedo, está desamparado pelo INSS. Então, por quê? Porque ele trabalha na informalidade. Eu diria mais, neste caso, ele trabalha na clandestinidade, porque ele trabalha por uma empresa, né, de telefonia, que, em tese, teria que registrar os seus funcionários. Os funcionários, ou seja, é um gargalo aí do sistema e o segurado muitas vezes precisa trabalhar, não é? Então, fica refém a essa situação de risco, por assim Acaba dizer. aceitando, ou aceita
ou aceita, né, Marcelo? Então você se submete a um regime maléfico, vamos assim dizer, no sentido de que ou você aceita esse trabalho ou você não tem condição de estar no mercado. É complicado. E nós falamos há pouco dos benefícios, não é, da previdenciários, em relação à carência desses benefícios. Existem carências, as carências são diferenciadas, na medida em que ele passa a se filiar ao sistema, ele já tem direito aos benefícios. Como é que se dá essa relação do segurado com a questão das carências? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque para cada tipo de situação há um tipo de carência, ou, dependendo da situação, não haverá carência, né? Em regra, a Lei 8.213 de 91, que fala sobre os benefícios previdenciários, ela determina uma carência em regra de 12 meses. Se a gente fosse falar, por exemplo, de um auxílio acidente do trabalho, não há carência. Se a pessoa começou a trabalhar, por exemplo, hoje é dia 17 de agosto. Se ela começou a trabalhar hoje numa metalúrgica e infelizmente ela teve o dedo dela decepado pela utilização da máquina, ela estará amparada pelo INSS, porque é um acidente do trabalho, então não há carência. Auxílio doença, carência de 12 meses. Se você tiver uma patologia grave, como por exemplo, neoplasia maligna, o câncer, você não terá carência. Ou seja, depende de uma prova técnica, de uma prova pericial, para que se identifique até a questão da carência em si. Exatamente, não é? Exatamente. Então aí a gente, assim, mas em regra, o que o público precisa saber? Em regra, 12 meses. E aí, dependendo de cada situação, a gente vai encaixar cada situação num caso real e verificar qual é aquela situação, se aquela situação tem carência, se aquela situação não tem carência. Então, assim, é muito difícil, é muito amplo falar sobre carência. Em regra, 12 meses. E essa comunicação do segurado com a Previdência Social, Rodrigo, ela é morosa, ela é fácil? Aquele que precisa de um auxílio-doença, o que ele deve fazer? Que tipo de providência ele tem que tomar? Quanto tempo ele vai ter que esperar para até receber o eventual benefício? E essa relação com a Previdência, com o INSS, como que ocorre? É via agendamento? Ele procura uma agência? Você está falando do empregado? Do empregado. Do empregado. O empregado, todo o processo é feito pelo empregador, né? A pessoa ficou doente. Ela procura o RH da empresa e o RH da empresa é que encaminha ele para a perícia. O agendamento da perícia, como a gente trabalha muito com o INSS, ela não costuma demorar. Às vezes você consegue perícia de um dia para o outro. Ah, interessante. Às vezes você consegue perícia de um dia para o outro. O grande problema é que o segurado, às vezes, ele não tem a documentação necessária. Então você tem que postergar a realização dessa perícia para que ele consiga reunir essa documentação e apresentar isso para o perito. Porque se ele chegar lá sem documentação nenhuma, Marcelo, o perito vai falar: bom dia, senhor, o que o senhor está fazendo aqui? Às vezes não tem um laudo médico, ele não tem tem um prontuário, né? Médico hospitalar. Não e tem. A grande dificuldade da população é conseguir o prontuário médico. Por quê? Porque eles tarjam isso como numa situação de confidencialidade que você não tem acesso. E na realidade não é assim, né? Eu, Rodrigo, tenho acesso aos meus dados. Eu posso pegar os meus dados. Mas o hospital muitas vezes se nega a dar. Medo de um erro médico, medo de algumas situações, e a pessoa fica à mercê aí. E aí, de repente, consegue falar com o médico, que ele faz lá uma folhinha, a pessoa tem epilepsia, põe o CID, mas ele não detalha. O perito, ele olha aquilo, olha para você e fala: tá, O que eu vou fazer? O que eu vou fazer documentação aqui? Incompleta. Muitas vezes, infelizmente, aquela pessoa mais sofrida e que não tem, às vezes, uma condição até de leitura, enfim, ele pega aquele pedaço de papel e vai na fé que aquele pedaço tem todas as informações possíveis e, na verdade, não tem. E não tem. E aí ele fica à mercê aí de um sistema falho e desprotegido. Infelizmente. E, Rodrigo, a questão do auxílio-doença. Uma vez afastado
por uma questão de doença, quem paga o salário desse empregado? A empresa, o INSS, alguma transição? Então, o auxílio-doença, os 15 primeiros dias, quem paga é a empresa. O empregado ele terá direito ao auxílio-doença a partir do 16º dia, quando ele deverá ser encaminhado para o INSS. Aí o INSS assume a responsabilidade de pagamento desse funcionário, até que ele tenha alta e possa retornar às suas atividades laborais. E a partir do instante que o INSS assume essa responsabilidade, os salários continuam a ser pagos normalmente? Tem alguma morosidade no recebimento? Porque muitas vezes a pessoa fica aflita que popularmente, eu vou entrar na caixa, vou ter que entrar na caixa, como se dizia antigamente, não é? E o receio é que ele não consiga receber o salário nas datas inicialmente aprazadas que ele já tem com o seu próprio empregador. O INSS demora, uma vez definido o benefício, para realizar os pagamentos ou não? Isso já vem... Então, Marcelo, na realidade é assim. Aí a gente vai voltar naquela situação de marcar a perícia. Tudo vai estar atrelado à realização da perícia, né? Se o acidente foi hoje e a perícia é daqui 6 meses, este período, né, ele só vai receber, se for reconhecido o direito dele, lá no 6º mês. Aí ele começa a receber no próximo mês, ou seja, no 7º. Só que aí ele recebe tudo isso aqui atrasado. A grande dificuldade da população é essa, né? Porque as contas não esperam. E aqui a pessoa vai se afundando, né? Ela vai se afundando, porque aí tem água, tem luz, alimentação, medicação. Então você tem toda uma sistemática que ela vai se arrastar por um período e a empresa, ela fala, eu não posso. Por força de lei, realmente ela não pode fazer nada. E o INSS, por outro lado, ele só vai fazer alguma coisa após a realização da perícia. Porque a perícia é que vai determinar se a pessoa está incapaz ou não. A grande questão é, se a perícia demorar 6 meses e o perito entender aqui que ele não estava incapacitado, ele não recebe nada. Ou seja, é uma situação, não deixa de ser uma situação conflituosa, né? É um problema instalado grave, né? Sério, porque em não havendo deferimento do benefício, o empregador também não tem responsabilidade, porque ele efetivou o afastamento, né? Então, aí a gente vai entrar um pouquinho, se você me permite, a gente vai entrar também um pouquinho no campo da justiça do trabalho. Porque Previdência e Justiça do Trabalho, elas andam, né, conjuntas. Existe uma súmula do TST, eu não me recordo o número dela agora, que ela fala que a empresa tem responsabilidade nessa situação. Porque ela não pode virar as costas para o seu empregado, ela não pode abandoná-lo à própria sorte. Porém, isso também vai demandar o quê? Uma ação judicial da Justiça do Trabalho. Quanto tempo isso vai demorar? A gente não sabe. E aí a gente tem uma outra situação por trás disso. Se eu entrar, eu perco o meu emprego? Ou seja, já cria-se aí o problema do problema, não é? Então, em termos práticos, o melhor é que se tenha a maior acuidade possível na identificação da doença em si, do empregado, quanto antes. E aí a gente vai entrar naquela pergunta lá atrás que você fez para mim, que eu falei para você, a empresa precisa investir melhor nas condições de trabalho. Para minimizar, para evitar todo e qualquer tipo de acidente. Porque se eu empresa, passar a agir de forma preventiva aqui, você concorda comigo? A gente não é médico, nós somos advogados, mas você concorda comigo que se eu agir aqui de forma preventiva, o problema deixa de existir? Sim, você começa a minimizar riscos, né? E um trabalhador sadio significa produção maior. Sem dúvida. Satisfação de emprego, coisa que hoje no Brasil nós não temos. É complicado. Rodrigo, a questão das empregadas domésticas em relação ao trabalhador comum, ela tem os mesmos direitos? Como é que se dá essa relação? Olha, essa foi uma grande inovação trazida aí pela famosa, né, PEC das empregadas domésticas,
que equiparou elas em todos os sentidos. Antigamente elas não tinham direito, por exemplo, a acidente do trabalho. E era comum você ver, né? Uma empregada se acidentar no trabalho. Tchau, muito obrigado, seus préstimos foram bons, mas agora eu preciso de outro. Hoje não está mais assim. Se acidentou no local de trabalho, ela tem direito ao acidente do trabalho. O que dá a ela estabilidade, né, no trabalho, de 12 meses. Então ela não pode ser mandada embora. Então essa equiparação, essa inovação, trouxe muitos benefícios para elas, para essa categoria. Importantes. Né? Elas não tinham direito a quase nada. Porque se elas não pagassem o carnê, na forma facultativa, elas estariam desprotegidas e desprestigiadas. Era uma categoria muito desprotegida e que hoje conseguiu um equilíbrio melhor em relação aos outros segurados da Previdência, por assim dizer, não é? Eu não vou dizer que conseguiu em relação aos outros, eu vou dizer que ela conseguiu se igualar aos outros. Ótimo, importante, isso é importante. E, Rodrigo, para finalizar, na tua avaliação, o que vem por aí, o que o segurado atual pode esperar do nosso sistema previdenciário? Está melhorando? Como é que estão essas engrenagens, as dificuldades cotidianas, que é um sistema que depende, está muito interligado com a economia, então agora vem crise, muitas empresas demitindo funcionários, é por óbvio que aí, às vezes, até aumenta uma demanda previdenciária sem a contrapartida dos recursos, não é? Como é que você visualiza esse cenário de reformas e o que a gente pode esperar para o futuro em relação ao campo previdenciário? Olha, Marcelo, eu acho essa pergunta muito importante, mas eu vou responder assim, nua e cruamente para você. É uma grande incógnita. Nós estamos esperando aí essa reforma, né? O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se não me falha a memória, né? Ele solta as coisas de forma homeopática, né? Mas ele ainda não deu nenhuma diretriz de como isso vai funcionar. Né? O ministro Padilha ontem soltou que o presidente Temer pediu para ele olhar com mais carinho a aposentadoria das mulheres e dos professores. Então, quer dizer, você já começa a delinear aí algumas situações que vão ser um pouco mais favorecidas. Está certo? Não sei se está certo. Vamos ver da forma que vai vir ainda. Eu acho que a reforma é importante. Muita gente se aposenta hoje com 47 anos, porque já começou a trabalhar lá atrás com 17. Aí tem a incidência do fator previdenciário, e quando ele vê o valor do benefício dele, toma um susto, porque ele ainda está na regra antiga. Entendi. E às vezes, com medo dessa mudança que está por vir, ele adianta isso, mas aí ele tem que permanecer no mercado de trabalho para poder fazer aquele complemento que nós falamos. Sim. Então, quer dizer, eu acho que assim, é muito difícil, é uma grande incógnita falar para você assim, que a Previdência, que o sistema previdenciário está perto de ser o ideal. Eu acho que não. Eu acho que a gente ainda vai passar por algumas dificuldades aí muito pontuais, né, em termos de melhorias. Eu acho que tem que mudar realmente a idade, né? Talvez não para 65 anos, mas que é o que se veicula. Mas alguma coisa nesse sentido você tem que melhorar para poder, né, garantir a própria permanência do sistema. A gente não pode esquecer que o Brasil hoje é um país de jovens. Mas a gente já vem acompanhando alguns noticiários, né, e algumas pesquisas de campo, que o Brasil já está se tornando um país de velhos. O que é preocupante pela forma como está estruturado esse nosso sistema. Você entende? Então, assim, isso já acontece no Japão, né? Onde lá antigamente era proibido ter filhos. Ou então se você poderia ter 2. Agora eles incentivam, né? Sobre o ponto de vista previdenciário, você... Né? Então, porque assim, daqui a pouco mais jovens entrando no sistema, melhor. Né? Você entende? O Japão, se continuar nessa linha... Daqui a pouco o Japão some, porque não vai ter mais. É um problema para a sociedade discutir, não é? Juntamente com o Congresso Nacional e com os nossos governantes. Rodrigo, quero imensamente agradecer a tua presença aqui nos estúdios da BCC. Você que tem dúvidas, curiosidades, encaminhe no nosso link bcctelevision.com
que a nossa assessoria encaminhará ao Dr. Rodrigo as dúvidas e as colocações feitas por todos vocês. Continuem a nos acompanhar nas redes sociais e muito obrigado pela presença de todos. Até mais. Obrigado você, Marcelo. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.